Oi, gente! Chegamos então ao nosso último passo a passo de 2019 e eu sei que tem muita gente que já tá aproveitando as férias ou já encerrou a agenda de encomendas e já não quer nem saber de encomenda por enquanto, mas hoje eu trouxe uma peça bem gostosinha de costurar, aquele tipo de peça pra gente fazer sem compromisso, só pra testar ou usar um tecido bem bonito que a gente queira usar. Eu fiz essa carteirinha aqui, ela é bem simples, ó, tem uma alcinha pra carregar na mão e tem esse zíperzinho aqui na frente, mas é uma peça bem legal de carregar na bolsa, ou também quando você vai dar uma saidinha rápida, leva só ela, e é uma peça bem prática e eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Os tecidos que eu utilizei você vai encontrar lá na loja Coisas da Teca e você pode usar o cupom da nas suas compras para ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Vou começar aqui explicando como que é a montagem desse moldezinho. Ele é muito simples de fazer, a medida que eu vou passar aqui é só uma sugestão, se você quiser fazer ele maior ou menor, ou até mais estreito aqui, fica a seu critério, porque ele é bem fácil de adaptar. Aqui eu recortei um retângulo medindo 17 por 22, depois de cortar o retângulo no papel, você vai dobrar ele ao meio, porque esse aqui vai ser o formato final da nossa carteirinha. E pra fazer essa parte aqui, onde vai o meu zíper, eu fiz o seguinte. Daqui do topo, dessa parte reta do meu molde, eu desci 1,5 cm e fiz um risco. Daí depois de descer esse 1,5 cm, você vai descer 1 cm, que vai ser esse espacinho aqui que tá vazado. 1 cm. E daí aqui, das laterais pra dentro, eu marquei 2,5 cm. E daí eu delimitei esse espacinho aonde fica o zíper. Ó, essa parte que já tá vazada. Aí eu aproveitei e já cortei fora aqui do meu molde. E eu também arredondei as pontas aqui do meu molde. Mas se você quiser deixar ele reto ou fazer essa curvinha menos acentuada, também fica bem legal, aí vai ficar a seu critério. Esse molde a gente vai cortar uma vez no tecido principal e você não precisa fazer essa marcação aqui do zíper na parte principal, você só vai marcar o entorno e vai cortar ele assim, ó, tecido principal e manta. Aqui, para posicionar a minha etiqueta, eu centralizei ela e contei 4 centímetros de baixo para cima aqui para posicionar ela. O forro, a gente vai desenhar o molde inteiro, ó. Você vai colocar o molde em cima do seu forro, corta ele um pouquinho maior e risca no entorno todo, inclusive na parte que é vazada. Além dessas partes, a gente vai precisar cortar uma alça também. Aqui a minha alça, ela tá medindo 40 centímetros por 6, e eu dobrei ela aqui como se fosse um viés, ó. Dobra no meio e depois encontra as laterais no meio de novo. Que daí ela vai ficar assim. A gente também vai precisar de um zíper. Esse meu aqui também tá medindo mais ou menos 22 centímetros. Já posicionei o cursor aqui nele. E eu também vou usar um ilhós, que vai ser por onde eu vou passar a alça na minha peça. Esse meu aqui, ele é o número 0, ele tem 1 centímetro de diâmetro aqui dentro do ilhós. E vou usar o viés da Cinderela para fazer o acabamento da minha peça. Para começar a nossa peça, a gente vai precisar fazer a parte vazada aqui onde vai o zíper. E eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar o meu forro virado direito com direito aqui com a parte do exterior. Como eu quero que a etiqueta fique na frente da minha peça, eu vou colocar a parte que tá vazada aqui junto aonde tá a etiqueta. E para poder encontrar aqui os contornos, você pode ir sentindo, porque a parte de baixo eu cortei o excesso e a de cima não. Então você pode ir vendo se ele tá no mesmo contorno ou virar a tua peça contra a luz. Você alfineta aqui ela, do jeito que você acha que tá certo, dá uma olhadinha contra a luz que aí você vai conseguir enxergar aonde tá essa parte de baixo. Aqui, ó. Porque esse pedaço de forro é bom que fique sobrando, porque na hora da gente virar isso daqui e encontrar o forro com a parte do exterior, fica muito mais fácil de trabalhar. Porque às vezes quando a gente corta direto no molde, pode ser que ele fique um pouquinho menor e aí vai ficar manta aparecendo e a peça não vai ficar legal. Então encontra bem certinho esse pedaço. E aí, depois que você encontrar tudo, você vai passar uma costura exatamente em cima desse retângulo que ficou aqui. E eu recomendo que use um pontinho curto da máquina. Aqui eu uso no número 2,5, 3, porque aí a costura fica um pouquinho mais reforçada.
Aqui costurei a minha peça, então ele já tá grudadinho. E agora eu vou precisar cortar aqui por dentro esse excesso de tecido pra gente poder passar o forro por dentro desse buraquinho pra poder desvirar a peça aqui. Aqui então, pessoal, eu cortei bem pertinho da costura, ele vai ficar dessa forma. E agora eu vou jogar o forro aqui por dentro da minha peça. E aí, pra ajeitar ele aqui do outro lado, eu vou precisar levar no ferro. Aqui eu tô usando uma manta R2 porque ela ajuda, daí a gente vai passando o ferro e ele vai colando. Mas deixa bem o mais lisinho possível aqui, ó, próximo do zíper. Vai puxando assim, ó, e ajeitando e passando o ferro pra assentar tudo isso aqui no lugar. Depois de passada, a nossa peça vai ficar desse jeitinho aqui, ó. A parte de dentro fica assim e as costas assim. Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui da minha peça, da parte principal, para poder cortar esse excesso de forro e o forro ficar junto com a parte exterior. Cortei aqui então todo o excesso e agora eu vou posicionar o zíper aqui nessa janelinha que a gente fez. E é só colocar ele, ó, embaixo da peça. Vou puxar o cursor aqui pra fora. Alinha bem aqui o seu zíper pra ele ficar retinho. Aí agora dá pra prender aqui, ó, na pontinha com alfinete. E a gente vai passar uma costura aqui no entorno todo dessa moldura pra fixar o zíper. E lembra de dar um retrocesso quando chegar aqui, ó, na parte onde tem os dentinhos, pra dar uma reforçada nessa costura. Prontinho, então, aqui o zíper tá costurado. E agora, aqui na parte de trás, ele vai ficar assim, ó, sobrando um pouquinho. Aí eu vou cortar esse excesso. Não corta muito perto da costura, pra que ele não abra depois. Deixa ali sobrando quase 1 centímetro pra fora. E aí assim, ó, o zíper, quando a gente corta, ele fica meio desfiadinho, assim, dessa forma. Então, pra gente não correr o risco do zíper acabar desmanchando aqui na nossa peça, eu vou queimar essa ponta aqui com isqueiro, que aí ele sela e ele não vai desfiar. Então, vai durar bem mais a nossa pecinha. Queimei aqui, então, a pontinha do zíper. E agora, pra finalizar a nossa peça, a gente vai dobrar ela aqui ao meio. Encontra lá as pontinhas. E vou passar uma costura agora pra juntar tudo isso aqui. Aqui então costurei, ó, ele vai ficar dessa forma. Se você quiser fazer essa peça sem utilizar o viés na parte de fora, você pode fazer o seguinte: ao invés de você dobrar avesso com avesso e costurar, que nem eu fiz aqui, você vai dobrar direito com direito, passa uma costura e você pode passar um zigue-zague por dentro e depois rebater por fora a costura, que aí ele fica escondidinho e dá pra você fazer com forrinho embutido. A peça vai ficar só um pouquinho menor do que ela tá aqui. Mas eu vou fazer aqui com viés e é muito fácil de fazer acabamento nesse tipo de peça, ó. Você vai deixar uma pontinha aqui, ó, cerca de 2 centímetros de viés sobrando pra fora e vai costurar normalmente. Aqui no canal já tem 2 vídeos ensinando a aplicação de viés e eu vou deixar aqui no card pra vocês se ainda ficar alguma dúvida. E aí, ó, é só a gente ir aplicando a toda volta e quando chegar aqui no final, também vai deixar sobrando uma pontinha de uns 2 centímetros. Aqui, o acabamento da nossa ponta, você vai dobrar aqui, ó. Puxa o viés para a parte principal, que aqui é a frente da nossa peça. E aí, vai dobrar essa pontinha que eu falei para deixar sobrando lá. Dobra por cima e aí, depois, dobra o viés novamente. Aqui, ele pode ficar um pouquinho embolado quando a gente estiver segurando com a mão assim. Mas é só ir na máquina com um agulhão ou com alguma coisa afiada para você ir empurrando para dentro. E aí, ele vai ficar perfeitinho. Quando chegar aqui do outro lado, é só fazer a mesma coisa. Depois de aplicar o viés, a nossa peça vai ficar assim. Ela já tá praticamente pronta e se você não quiser colocar uma alça, pode deixar ela dessa forma mesmo.
Aqui, se você também não tiver balancinho para aplicar esse tipo de ilhós, você pode prender a alça aqui atrás, ó. Você vai lá e fecha a sua alça, né? E costura ela aqui junto com o viés, que aí a alcinha vai ficar pendurada aqui do ladinho também. Mas aqui eu resolvi colocar o ilhós, então eu vou lá no balancinho e vou aplicar ele bem aqui do ladinho do zíper, ó, nessa pontinha aqui. Que daí eu vou colocar a minha alça por dentro do ilhós. Daí ele vai ficar dessa forma. Aqui, aplicado o ilhós, agora eu vou colocar a minha alça. Aqui, se você quiser fazer a sua alça no mosquetão para depois prender aqui no ilhós, também dá certo. Mas eu quero colocar minha alça direto. E eu vou costurar ela igual eu ensinei já naquele videozinho de fazer a alça. Ó, você vai passar ela aqui por dentro do ilhós e vai abrir aqui, ó, as duas pontinhas da alça e vai juntar direito com direito. Abre aqui a dobra e passa uma costura aqui, ó, com 1 centímetro de margem mais ou menos. Depois de passar essa costura, a gente vai dobrar novamente e vai passar uma costura no entorno todo para fechar essa alça. Bom, gente, então assim fica a nossa peça finalizada. Aqui eu deixei a alça solta, ó, ela fica rodando aqui dentro do ilhós, mas se quiser dá pra passar uma costura aqui pra prender ela. E como eu falei, essa peça pode ser feita de qualquer tamanho, usando a mesma técnica. Dá pra fazer ela bem pequenininha também, só como um porta-moedas, que fica muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, e se você gostou, deixa um like e também não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo e eu tô preparando bastante coisa bacana pra 2020, então conto com vocês. E eu também quero aproveitar para agradecer a todo mundo que assistiu os vídeos, curtiu, comentou bastante, e também se você fez alguma peça aqui do canal, você pode me marcar lá no Instagram, é só marcar o meu @artedab, porque eu adoro ver o trabalho de vocês, e conto com vocês agora em 2020. Tchau e até o ano que vem! Feliz Ano Novo!